Quais são as críticas que se pode fazer à universidade no campo das humanidades, especialmente no meu campo próprio, que é a filosofia? A universidade brasileira tem, de fato, uma timidez no exercício da atividade filosófica propriamente dita. Por quê? Porque a USP, que se configurou como uma matriz de toda a universidade brasileira, especialmente no campo de humanidades, e cujo método para se fazer filosofia se espalhou pelo Brasil inteiro, a USP foi montada, o Departamento de Filosofia da USP foi montado por professores franceses que vieram numa missão da França para o Brasil. Esses professores exportaram da França um estilo de trabalho filosófico que consistia em fazer análise textual. O que era a filosofia francesa acadêmica dos anos 20, dos anos 30, que foi exportada para o Brasil. Consistia essa filosofia basicamente em tomar um texto clássico, vamos supor, as Meditações Cartesianas ou o Tratado Teológico Político de Spinoza, e fazer sobre esse texto uma análise minuciosa da estrutura racional interna do texto, dando as justificativas, explicando o funcionamento interno do sistema, porque uma proposição sucede à outra, porque uma premissa fundamenta a conclusão, fazendo esse trabalho estrutural. Essa leitura estrutural do texto filosófico, que, a meu ver, tem um grande valor, isso foi exportado para o Brasil e isso acabou tendo como consequência inibir a vocação da filosofia original brasileira. Havia uma filosofia original no Brasil até o surgimento do ensino acadêmico em filosofia no Brasil, e essa filosofia ela foi inibida. O Olavo fazia essa crítica. Ele também fazia uma crítica muito geral à situação da universidade no mundo, que era uma crítica inteligente, interessante, porque ele falava sobre os primórdios da ideia da universidade na Idade Média, no século XIX na Alemanha, nos grandes períodos em que a universidade foi expressiva. Só que ele fazia essa crítica, que tinha uma respeitabilidade intelectual, e ele misturava isso a uma recusa muito arrogante e muito excessiva de tudo que vinha da universidade. E ele misturava isso também a uma autocompreensão da sua obra muito vaidosa. Então, por exemplo, você pega o texto dele sobre Aristóteles. Ele tem um livro sobre Aristóteles, chama-se Filosofia Aristotélica da Cultura, ou, numa segunda versão, Aristóteles e Nova Perspectiva. Não é um livro ruim, é um bom livro. Mas não é um livro estupendo. Não é. Não é um best-seller em Aristóteles, não é um grande estudo de Aristóteles que diga que não, esse estudo aqui mudou a teoria aristotélica no mundo. Não, não é. É um estudo que não tem repercussão mundial. Ele apresentou esse estudo num congresso internacional de lógica, mas isso é uma bobagem. Um monte de gente apresenta um monte de coisa em congressos internacionais todo ano na filosofia brasileira. Ou seja, não há uma prerrogativa tão especial em ter apresentado um trabalho no congresso internacional. Mas ele falava como se fosse, ele chegou lá e definiu as coisas. Não é bem assim. E é um texto que no fundo, tem um estilo de escrita que é até de certa maneira, amador. Existem vários trabalhos sobre Aristóteles no Brasil, na filosofia acadêmica, que são superiores a esse texto. Então você tem o Lucas Angione, que estuda a predicação de Aristóteles, escreve coisas melhores do que o Olavo. O Oswald Porchat, que o próprio Olavo cita, escreveu Ciência e Dialética em Aristóteles, é um texto bem superior ao que o Olavo fez. O Marcos Zingano, professor da USP, que escreveu sobre metafísica e ética em Aristóteles, tem textos superiores ao Olavo. Ou seja, não é o nec plus ultra, não é o crème de la crème da erudição aristotélica, não é isso. E assim por diante, porque quando se fala assim por diante, em vários momentos da carreira dele e sobre várias obras que ele fez, existe uma fortuna crítica olavética, ou seja, uma compreensão dos seguidores do Olavo e dele próprio, um discurso dele, sobre o valor daquilo, sobre a envergadura filosófica daquilo, que é muito exagerada, que não é real. Então, o modo como ele critica a universidade é um modo deficitário, porque ele exagera as coisas. Então, ele fala da universidade como se eu estivesse em 4, 5, 6 patamares acima, mas ele não estava nesses patamares acima. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, e esse é o efeito mais perverso, esse é um efeito particularmente terrível, e que está aí até hoje, e que é um problema a ser resolvido. Eu tenho algumas intuições sobre esse problema, mas estou longe de ter um método para resolvê-lo, porque as coisas, enfim, elas estão dadas do jeito que elas estão dadas. Se você observa a produção de conhecimento da direita no Brasil, ela é toda baseada nisso aqui, novamente. Não é só o discurso político, é também a produção de conhecimento, é celular.
Então, o que nós temos? Nós temos muitos influenciadores que têm páginas e canais e perfis no Instagram e perfis em redes sociais e tal. E essas pessoas, elas opinam o tempo inteiro. Elas vendem cursos, elas têm cursos online de várias coisas, elas estão lá atuando e vivendo e ganhando dinheiro em função disso. E percebendo que o público está querendo. Que o público quer, e o público está interessado. Então, o que se formou no mundo da direita? Se formou no mundo da direita um conglomerado imenso de cursos e de coisas que estão na internet. Só que esses cursos, estes trabalhos, essas coisas, não têm um grande valor. Por quê? Porque eles são coisas produzidas para um público não especializado. Imagina, eu sou um filósofo profissional. Me formei em filosofia, fiz mestrado em filosofia na UFBA, estou fazendo doutorado na USP. Eu posso tranquilamente abrir um curso online de filosofia qualquer e ensinar o que eu quiser. E se eu tiver um público de direita que me considere o bambambam, as pessoas vão comprar meu curso. Dizendo, pô, professor Ricardo, cara bacana, tá, vou comprar o curso dele, bota o dinheiro aí. Muitos intelectuais olavetes, portanto, que tinham ou que tiveram, né, o patrocínio, o beneplácito do Olavo, fizeram isso e fazem isso. E disputam um nicho virtual. Só que essas pessoas fazem os seus trabalhos, as suas produções, para um público não especializado. Para um público que não conhece as coisas. Se eu chego aqui e ensino um monte de coisa de filosofia para vocês que não são da área, vocês podem aceitar. Vocês não vão saber distinguir, vocês não vão ter o critério de distinguir o que é de alto valor do que não é. Então, o que rola na cultura produzida pela direita? Rola uma cultura que é fraca, que para os critérios acadêmicos não se sustenta, mas que consegue se sustentar numa boa direita precisamente pelo fato de que a universidade foi rejeitada. Como a universidade ela foi rejeitada, as pessoas, a universidade é coisa de maconheiro e comunista. Tchau, universidade, não quer saber a universidade. A USP. Coisa de maconheiro. Orgulho nacional, lugar de maconheiro. O que os caras fazem? Faz suruba e maconha. Esquece essa bosta. E agora você vai ter aqui o curso de cultura clássica do professor, sei lá, Vitor Almeida, não quero dar o nome aos bois, mas aí você vai ter isso. E aí isso é que é a coisa que vai despertar a sua mente para a verdadeira cultura. Isto é, meus senhores, enrolação. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. As pessoas estão enrolando. Tá ligado? As pessoas estão enrolando, elas realmente estão enrolando um público que é ignorante, que não sabe. E você vê, isso está meio que consolidado. E isso precisa ser rompido, e precisa denunciar. Você tem que meter o dedo lá na ferida e denunciar isso aí. Porque enquanto a direita produzir cultura deste jeito, nunca vai produzir cultura de verdade.